Olá, graça e paz, povo de Deus, um ótimo domingo a todos nós, para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então hoje a mais uma live, mais um propósito de oração e jejum. Estamos no quarto dia hoje, né? De oração e jejum, 7 dias, são 7 dias de oração, de jejum, de palavra para destruir as obras do diabo, amém? Amém. Então hoje eu quero falar da passagem que está lá no livro de Tiago capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Amém? Amém. Vamos falar sobre maldição e sobre bênção. Amém? Essa palavra é forte. Então, Tiago, livro de Tiago, do 9 ao 12. E Isaías 54, do 15 ao 17, e Salmo 91. São essas as palavras que nós temos hoje. Vamos lá para ver se dá tempo de falar tudo. Vamos louvar então. Deus está cuidando de tudo ao nosso redor, amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, colocamos desde já essa live em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, do Teu favor, dos Teus milagres, das Tuas maravilhas, Senhor. Pai, vai pegando pela mão cada vida, cada irmão, cada filho e filha Teu que está aqui, Senhor. Talvez necessitando do Teu socorro, do Teu amparo, da Tua provisão, que a Tua mão santa e poderosa venha paralisar toda a batalha, toda a guerra, Senhor, injusta. Tudo aquilo que o inimigo vem se levantando contra os Teus filhos e filhas, em nome de Jesus, que o Senhor venha blindar com o sangue, que o Senhor venha revestir com toda a armadura de Deus e que o Senhor venha paralisar toda a guerra, todo o mal, tudo aquilo que está se levantando no horizonte contra esta vida, Pai. Todo levante das trevas, toda ação maligna, em nome de Jesus, venha ser destruída pelo fogo santo de Deus, pelo nome de Jesus. Todo mal retroceda, parte em retirada, seja destruído em nome de Jesus. E você diz amém, amém, e amém. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos ler Isaías 54, 17, que é o tema desta campanha, do 15 ao 17, que diz: se alguém a atacar, não será por obra minha.
e todo aquele que a atacar se renderá a você. Amém? Amém. Diga amém, concorda com a Amém. palavra Glória que a está Deus. sendo liberada. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama, e forja uma arma própria para o seu fim. E foi eu quem criou o destruidor para gerar caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Glória a vamos Deus. decretar que todas as armas que o inimigo utilizar vão falhar. Não vai prevalecer contra o povo de Deus a arma que o inimigo está utilizando. E hoje lá no livro de Tiago 3, do 9 ao 12, é aí que nós vamos ler agora, uma das armas muito utilizadas pelo inimigo, que fala do domínio, do poder da língua e das palavras. Vamos ler lá? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, e eu não recordo exatamente qual é o versículo, mas é bem no início de Gênesis, o livro que fala da criação. Diz que nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós não fomos apenas criados à imagem e semelhança de Deus. Eu gosto de citar o livro de Gênesis, gosto de falar isso. Nós também recebemos poder. Nós recebemos poder. No nosso corpo há um membro chamado língua. E a língua, ela diz, né, se nós ler todo o capítulo 3 aqui de Tiago está falando dos animais, né, que tem que pôr freios na boca. Está falando que a língua, ela é um órgão que é difícil nós dominarmos ela, né? E que o homem que consegue não tropeçar no falar, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, ele está falando sobre dominar a língua, sobre dominar as palavras, está falando do poder das palavras. E é exatamente isso. Deus, quando nos criou à sua imagem e semelhança. Nos deu palavras, nos deu voz, né? Então, nós somos uma voz no mundo espiritual. As nossas palavras, elas podem criar realidades, né? As pessoas pensam que não ter compromisso com a palavra que sai da sua boca, que podem falar qualquer coisa, e a palavra de Deus vem nos dizendo que não pode ser assim. A palavra de Deus, começando pelo versículo 9, diz que com a língua nós bendizemos, né? Bendizer é abençoar. Abençoamos, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca, e o 10 está dizendo que da mesma boca procedem bênção e maldição. Mas ele está alertando, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Não, né? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, para nós cristãos que achamos que podemos abençoar uns e maldizer outros, a resposta está nesse pequeno trecho do livro de Tiago. A resposta é não. Nós temos que ser
bênção. Nós temos que declarar palavras de bênção, não amaldiçoar e não espraguejar e não lançar palavra contrária, porque nós estamos criando uma realidade espiritual para aquele alguém. Aquelas palavras tinham um destino e elas vão, infelizmente, se a pessoa não estiver blindada em oração, se integrando todo dia a Deus, às vezes a palavra ela fecha os céus sobre a vida da pessoa. Já tive experiência, infelizmente, foi terrível, graças a Deus, passou de uma palavra contrária fechar, né? Fechou. Lembra lá que o profeta disse que não ia chover e não choveu? Pois é, alguém olhou para o meu cenário e disse assim, isso não vai acontecer para ela. E infelizmente, que boca de praga. Então, para vocês entenderem o poder da palavra, o poder da língua, lá no livro de Números, a palavra de Deus vai dizer, Números capítulo 22, vocês podem ler todo o capítulo 22 de Números, vai falar de Balaão, vai falar de Balaque. Balaque era rei de Moabe e se aproximou de Balaque, próximo a Balaque estava os israelitas, o povo de Deus, que era um povo que crescia muito rápido, um povo numeroso, um povo trabalhador. Mas Balaque olhou para o povo de Deus e disse assim, esse povo é muito próspero, esse povo cresce rápido. Eu tenho que paralisar o crescimento, eu tenho que paralisar esse povo, senão esse povo vai passar, né, de mim, esse povo vai enriquecer. Então Balaque, ele chama Balaão, que é um profeta de Deus, se diz um profeta de Deus, né? Então Balaão foi contratado para quê? Para amaldiçoar. Balaão sobe na sua mula e vai em direção, né, para amaldiçoar o povo de Deus. E no meio do caminho, Deus envia um anjo, para aquele anjo paralisar Balaão, dizer para Balaão que Balaão estava num caminho contrário. E o anjo do Senhor, quando chega, se para no meio do caminho, só a mula enxerga o anjo e a mula paralisa 1, 2, 3 vezes, porque o anjo está com a espada, né, apontada. Ele iria matar Balaão, mas a mula impede, porque ela se assusta e retrocede e volta, né, se assusta e sai do caminho. E Balaão dá uns tapas na mula, esmurra, espanca a mula, mas Deus faz com que a mula dá voz para a mula e a mula fala. Sou eu, Balaão, por acaso alguma vez eu deixei de te servir, de fazer? E a mula adverte que o anjo está ali. Então Deus abre os olhos de Balaão e Balaão consegue ver o anjo. O anjo do Senhor diz para ele, você está numa rota errada, você está indo amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Essa não é a vontade de Deus, que você amaldiçoe esse povo. Só que Balaão, ele resolve ir, por quê? Por causa da ganância, né? Balaque pagou para ele ir lá amaldiçoar o povo de Deus. Balaque pagou, então ele insistiu em ir por ganância. Mas no meio do caminho ele teve que mudar a rota. Deixa eu profetizar em cima dessa palavra para você, que talvez quem está aí te amaldiçoando por ganância, que não quer que você cresça, não quer que você avance, não quer que você prospere, quem vai paralisar vai ser o anjo de Deus. Quem vai dar o recado vai vir dos céus. Deixa amaldiçoar, deixa falar mal, deixa lançar a palavra contrária. Mas já recebe a palavra lá de Isaías 54, que nenhuma arma forjada e preparada vai prevalecer contra o povo de Deus, né? Então, nós podemos sim amaldiçoar os homens, podemos amaldiçoar e podemos abençoar, mas se Deus te deu discernimento, entendimento da palavra, sabedoria para compreender a palavra de Deus, da nossa boca não pode sair água doce e água salgada. Uma figueira não vai produzir olivas, não vai produzir, né, azeitonas, como diz a palavra, ou uma videira produzir figos. Cada árvore vai produzir o fruto que dela é proveniente, que deve sair dela. Eu vou plantar tomate, vou colher tomate, não vou plantar tomate e colher maçã. Entende, amados? Então, da nossa boca, que nós possamos vigiar
vigiar, porque as nossas palavras, elas vão criar realidades espirituais. Tem palavras que nós falamos que quem toma posse delas é o inferno. Então o inferno incendeia situações, bloqueia realidades, bloqueia prosperidade com base em palavras contrárias, em palavras de maldições. Então Deus também se movimenta, o céu também se movimenta quando palavras são liberadas, palavras abençoadas, palavras edificantes. Então há duas realidades espirituais, céu e inferno, trabalhando contra ou a favor da nossa vida. Então, que tipo de palavra você tem falado? Tome cuidado, você pode criar uma realidade que você não quer para você, que você não quer para alguém, por falta de sabedoria, por falta de vigilância na hora de falar, né? Mas às vezes não é falta de vigilância, às vezes tem profeta do caos mesmo, às vezes tem Balaãos por aí, né? Que estão olhando para o povo de Deus e querendo impedir o povo de Deus de chegar. Mas hoje o que eu quero orar para destruir a obra que o diabo tem levantado, para que Deus venha dar o recado para os Balaãos da vida que estão por causa do dinheiro, da ganância, né? E desce a palavra corrupção, estão se corrompendo por causa de dinheiro, né? Aí pode o povo de Deus estar desse jeito? Não, a palavra está dizendo que não pode sair de uma fonte água salgada e água doce ao mesmo tempo. Tem alguma coisa errada. Então, né? Hoje vamos cancelar palavras e devemos ter muito temor quando subirmos num altar para entregar uma palavra que seja a genuína e verdadeira palavra de Deus, que da nossa boca não saia palavras de maldição, porque esta não é a vontade de Deus. Deus, nesta passagem de Números 22, mudou a mentalidade de Balaão, porque os céus disse: Balaão, não amaldiçoe o povo de Deus. Esse povo é um povo abençoado por Deus. Então, quem é abençoado por Deus, Deus vai pegar e vai enviar o seu anjo e vai dizer: transforma estas palavras de maldição, as de maldição você recolhe e abençoa ainda mais. Para cada vez deste ano de 2026 que você for amaldiçoado, Deus vai te abençoar ainda mais. Amém? Deus vai te abençoar ainda mais. Recebe essa palavra, tá na palavra de Deus. Estou profetizando em cima da palavra. Vamos lá declarar o Salmo 91. E depois vamos orar, que a nossa aqui é live de oração, é campanha de oração para destruir as obras do maligno. As obras do inimigo não vão prosperar contra a nossa vida. E diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos
mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Então, cuidado com as palavras. Se você não quer comer do fruto das suas palavras, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você profere para os outros e com o que você profetiza para você mesmo. Amém? Amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, de palavra, momento de compreender a tua genuína palavra, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se até aqui nós não estamos cuidando daquilo que estamos falando e estamos criando realidades espirituais para nós e para outros, Pai. Mas insere hoje na nossa mente, muda a nossa mentalidade conforme a palavra da verdade, que nós não devemos amaldiçoar, Pai. Que nós devemos somente abençoar, dizer palavras que edificam e que abençoam vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor livramento, Pai, que o anjo do Senhor venha dar o recado, que o anjo do Senhor venha recolher toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra que foi utilizada como arma pelo diabo, toda boca, toda língua que foi utilizada, toda palavra utilizada para amaldiçoar, para travar, para trazer luta, para trazer confusão, para trazer medo, para trazer angústia, para trazer doença, enfermidade. Em nome de Jesus, envia o anjo do Senhor com espada desembanhada, Pai, para dar o recado para esses Balaão, para dizer que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, porque quem já foi abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Se for amaldiçoado, vão comer do fruto das suas palavras. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está. Blinda com teu sangue, Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição, todas elas venham cair por terra. Todo mal venha cair por terra. Nós repreendemos em nome de Jesus toda feitiçaria contra esta vida, toda bruxaria, todo mal, toda inveja, todo voodoo, todas as palavras, Pai, que foram ditas na madrugada contra esta vida, de que ia ficar doente, de que a empresa ia fechar, de que ela vai ser demitida. Quem está se utilizando, Pai, de palavra contrária, de palavra de maldição, maldizendo, em nome de Jesus, o anjo do Senhor recolhe agora estas palavras, torna sem efeito. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o olho gordo, toda a inveja, toda a maldade tramada, programada contra esta vida. Cancela, destrói, em nome de Jesus, toda a macumba, toda a magia. Tua palavra diz em Números que não vale encantamento contra o povo de Deus, não vale magia, não vale, Pai, nada disso vai prosperar, e nós declaramos em nome de Jesus que o povo de Deus está abençoado por Deus, e que todo mal seja paralisado, todo mal que está tentando atingir as finanças, atingir a família, atingir o casamento, atingir, Senhor meu Pai, a saúde, são destruídas agora, são quebradas agora. Derrama, meu Pai, meu Deus, do teu poder, vem com a tua misericórdia, vem destruindo, vem queimando todas as setas da macumba, todas as setas da inveja. Queima o feitiço, queima as pragas, queima as orações contrárias, queima todo o olho gordo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal seja destruído agora. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pai,
blinda, reveste com toda a armadura de Deus para que eles possam vencer esta guerra espiritual, esta guerra de palavras, Pai. Guerreando, tem gente guerreando, lutando, se levantando com acusações, com calúnia, com difamações, meu Pai. Lança por terra, meu Pai, cada palavra, desfaz, entra, Senhor, meu Deus, nesta causa e defende e se levanta, Pai, do teu trono para defender os teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal cai por terra, cai por terra. O poder de Deus é grande, o poder de Deus é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele é compassivo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a vitória, receba a vitória, receba em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então caiu por terra hoje toda a calúnia, toda a acusação, as perseguições silenciosas, as palavras declaradas, as maldições, as pragas, em nome de Jesus. Toda arma que o inimigo está utilizando contra a sua vida já foi paralisada. O anjo do Senhor já recolheu. Nada vai prosperar contra o povo de Deus. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Um ótimo domingo e fica na paz do Senhor Jesus.